Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre um filme que achei bastante interessante. Ele está disponível na Netflix. Foi lançado em 2023. É um filme sul-coreano. Ele chama Jung-E. E a sinopse dele é de que a humanidade, depois de uma crise ambiental, ela teve que encontrar novas condições de vida para que a maior parte das pessoas pudessem sobreviver. Então eles fizeram mais ou menos algumas moradias artificiais no espaço sideral entre a Lua e a Terra, provavelmente também em outras localizações, e também mantiveram a base no planeta. Só que dentro dessas moradias que foram para o espaço sideral, algumas delas se rebelaram e fundaram uma república própria, né, um governo próprio. E eles então entraram em guerra, né, com as, a gente pode chamar assim de forças aliadas, eles chamaram no filme. E essa guerra perdurou por décadas. Nesse contexto, o filme vai abordar a construção de uma máquina de guerra que pudesse dar aí um fim a esse conflito. Assim, o filme ele tem vários temas que ele aborda e creio que vocês vão perceber quando vocês assistirem ou se vocês já tiverem assistido a ele, que são assim muito contemporâneos e que podem dar para nós campos de reflexão muito diversos, né? Eu gosto de filmes que sejam bem parecidos com esse, que sejam nesse mesmo estilo, mesmo que sejam de diferentes tipos ou gêneros, mas que deem pra gente essa possibilidade de refletir sobre diferentes coisas e pensar sobre o que nós estamos vivendo na humanidade hoje, sobre o que a gente está vivendo nas nossas vidas também, ou seja, sejam não apenas meios para você se entreter, mas também um meio para você pensar sobre as coisas. E é por isso que eu vou levantar para vocês alguns desses temas e o que vocês acharem depois, vocês podem comentar aí. E se vocês também curtirem o que eu estiver falando, vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e tudo mais também. Divulguem aí para os coleguinhas, tá bom? Então vamos lá. O tema que eu achei assim principal, que ele traz como destaque no vídeo, é justamente a crise ambiental que nós estamos vivendo e as possíveis consequências que podem trazer para a humanidade. E isso, é claro, é algo que é abordado em muitos filmes diferentes, mas é algo sempre imprescindível da gente estar retomando, levantando, para não nos esquecermos de que é necessário mudarmos a forma como nós reproduzimos a nossa sociedade e o nosso estilo de vida. Nós olharmos para isso de modo crítico e pensarmos como nós estamos organizando nosso modo de vida, como que nós estamos consumindo, e isso não falo só individualmente, mas no processo também coletivo, e todo coletivo passa pelo individual, mas é imprescindível que a gente perceba que se nós não mudarmos o nosso fazer produtivo e também o nosso próprio modo de produção, nós vamos acabar indo para um espaço em que a escassez será algo tenebroso e gerador de muito sofrimento para muitas pessoas. Então é por isso que é importante nós repensarmos a forma como nós consumimos e como também nós vivemos no nosso planeta. E isso perpassa por das coisas simples às mais complexas. Se a gente olha para a energia que chega nas nossas casas, a energia elétrica, nos países chamados desenvolvidos, a matriz energética usa muito de combustíveis ainda não renováveis. O Brasil é uma exceção entre os países na utilização de energia hidroelétrica como uma forma de fornecer energia elétrica, né? Um dos outros grandes gigantes na produção de energia hidroelétrica é a China. Mas, mesmo assim, na matriz energética da China, combustíveis não renováveis e geradores de poluição ainda são predominantes. E esses países que geram tanto produtos industriais e tantas riquezas, eles não conseguem ainda fazer drásticas mudanças nesse modo de produzir energia elétrica e, consequentemente, a energia que é necessária para transformar recursos naturais em produtos para o mercado. E se é assim, eles têm
um dever, né, para com toda a humanidade de repensar o seu modo de produção e não pensar apenas na satisfação dos interesses que acabam determinando aí as ações governamentais. Então é necessária uma forma que seja de regulamentar para que o bem não só das suas populações, mas de toda a humanidade seja preservado, seja pensado, seja colocado em foco, né? E também na própria matriz energética brasileira, se a gente pensar, existem diversas coisas que foram feitas nos últimos anos que são terríveis. A gente pensa numa matriz energética que seja sustentável e não poluidora. Certo, trabalhar essa questão da crise ambiental, né, que existe no filme, eu acho que um outro ponto que a gente pode destacar é justamente a questão da natureza humana. O que a gente poderia definir como um ser humano, né? Em cada sociedade, você vai ter uma percepção do que é ser humano. E a partir do que é ser humano é que você vai ter a definição dos direitos e deveres e da possibilidade de respeito a uma pessoa. Na sociedade do filme, a gente tem ali praticamente depois os seres sintéticos que vão surgir, você tem 3 classes a partir do dinheiro que a pessoa é capaz de constituir para a formação desse ser. E nessa sociedade, esse ser sintético que é considerado humano é aquele que tem uma sua singularidade. Ele não é reproduzível para nenhum outro fim. Então, esse é o ser classe A. E depois existem o ser classe B, com o uso de dados pessoais, esse uso de dados pessoais de maneira limitada, e o ser classe C, com o uso de dados de maneira praticamente ilimitada pelas empresas e pelas corporações, em que eles podem utilizar de todos os dados dessa coisa que ele se tornou para os seus fins de desenvolvimento de produto. E com isso a gente vê aí algo que é muito importante na nossa atualidade, que se chama direitos da personalidade, em que esses direitos da personalidade dentro dessa sociedade, eles são degradados ao nível impensável nos nossos dias de hoje. E que aí se coloca justamente a questão das Big Techs, né, que nós temos hoje, que captam os nossos dados e nos transformam em produtos, né, transformam as nossas mentes em produtos. Eu acho que a partir dessa metáfora que o filme trabalha, há um diálogo com essa questão da natureza humana e também com essa atuação das grandes corporações de tecnologia de hoje que estão transformando em produtos as nossas mentes e o modo como nós pensamos e interagimos uns com os outros. E também é interessante pensar, né, quais são os limites bioéticos dessa atuação das corporações e das empresas. Até que ponto elas podem objetificar os seres humanos ou as suas manifestações. Então, se a gente pensa que uma pessoa ela vai morrer no seu corpo biológico e deixar um corpo sintético, que reproduza ela ipsis literis, né, totalmente, como você vai garantir uma proteção à memória daquela pessoa que perdeu o seu corpo biológico e agora deixa um ser sintético como sua reprodução. Se você pensar que ela vai manifestar aquela pessoa em sua integralidade, você não pode, se a gente pensa no respeito ao próprio ser humano e a sua personificação, você não pode despender a essa pessoa um tratamento que não fosse despendido a outros seres humanos biológicos, digamos assim. Então, mesmo que ela seja um ser sintético, ela tem todas as implicações e se vê como um ser biológico e tem toda a sua representatividade, a sua vivência, em que ela vai literalmente sentir coisas ali, né? Então, se a gente pensar dessa forma, você daria, se você, como eles fazem no filme, todo em todo momento de dor, sofrimento, de agonia constante, em que é feito para
para os seres classe C, né? Para os seres sintéticos classe C, que tem ali uma unidade cerebral. E isso é tenebroso do ponto de vista dos direitos da personalidade e também quando os próprios familiares veem isso acontecendo com os seus entes queridos, né? Com não seus entes queridos propriamente ditos, mas com a lembrança dos seus entes queridos. E um outro ponto que o filme traz, que eu acho interessante da gente perceber, é a capacidade de adaptação do capital e também do capitalismo, né? Então, o capitalismo, ele vai se adaptar conforme as necessidades da sociedade e instigar a formação de produtos para que sejam consumidos pelas pessoas e haja aí uma acumulação constante de valor pelos donos do capital. E aí que a gente percebe, por exemplo, a falta qualquer, né, por aquele capitalista que é dono da empresa, de algum tipo de empatia, de se colocar no lugar daquela filha, de perceber o que ela provavelmente esteja sentindo. E ali é feita uma figura praticamente assim, escrachada, né, daquela pessoa, ou uma representação daquele tipo de capital, justamente para tornar explícito o que muitas vezes fica invisível nas nossas formas ou nas interações que as empresas possuem, né? Então ali é interessante perceber que de um produto militar eles já vão passar a produtos domésticos conforme as necessidades do mercado. Então, nesse momento em que eles estavam desenvolvendo um produto de natureza militar, e depois a guerra acaba, ou está em vias de acabar, então eles vão aproveitar desse produto que estava sendo desenvolvido de natureza militar e passar para outras utilidades. Por fim, o que eu desejo destacar nesse filme, Jung-E, é a representatividade ali de uma relação de amor, tanto do amor da mãe para com a filha, quanto do amor de uma filha para com sua mãe. E dentro dessas relações de afeto, a gente percebe ali quão bonitos são os sentimentos humanos, né? Esses sentimentos que proporcionam essa ligação, essa necessidade de cuidado, essas manifestações de carinho, e como isso é um poderoso motor para as coisas mais bonitas que existem nas nossas vivências enquanto humanos. Então é algo que nós não podemos perder de vista nas nossas relações com o outro, né? O nosso amor pelas pessoas e também as nossas interações em que nós manifestamos esse amor por diferentes caminhos e por diferentes caminhos ou de diferentes maneiras, né? Então, essas foram algumas impressões sobre o filme Jung-E, que foi lançado esse ano, 2023, na Netflix. Espero que vocês tenham captado as minhas ideias. Se ficou alguma dúvida em relação a elas, a gente pode conversar mais nos comentários. E é isso aí por hoje. Até mais.